Vamos explicar agora mais detalhadamente por que o Instituto acredita que você, trabalhador, será vitorioso nessa ação, na decisão do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, eu quero destacar que eu vejo 51% de chance de ganhar e 49% de chance de perder. Então, não existe garantia de ganho. Pode tanto ganhar quanto perder. Vamos analisar primeiro a chance de ganho, que eu falei que é 51%, ou seja, maior do que a de perder. E por que eu afirmo isso? Historicamente, nos últimos anos, os julgamentos que foram para o Supremo envolvendo a TR, o Supremo tem derrubado a TR como índice de atualização monetária. Em 2013, houve um julgamento dos precatórios, que precatório é o quê? É quando o Estado, governo federal, estadual, municipal, devem alguma coisa para uma pessoa ou uma empresa. E se ele não paga, ele faz o precatório. Enquanto ele não paga, aquele dinheiro tem que render juros e atualização monetária. Como a TR rende menos, ela não mantinha o poder de compra daquele dinheiro e desvalorizava. Então, em 2013, o Supremo derrubou a TR como índice de atualização para os precatórios. Em 2020, há menos de 4 meses atrás, o Supremo Tribunal também mudou, tirou a TR, que atualizava monetariamente as ações trabalhistas em curso na Justiça do Trabalho, e trocou pelo IPCA-E, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial do IBGE, que mede a inflação. E ele modulou a decisão. Ele fez o quê? Toda ação até a data do julgamento, que foi dia 18 de dezembro, ela mantém até aquela data a TR. Dali para frente, usa-se o IPCA especial. E quem determinou a TR foi a Lei da Reforma Trabalhista, que foi em 2017. Então, repare, o Supremo muda uma lei e está valendo isso. Independente da lei, ainda continuar pondo a TR, que é o caso hoje da Lei do Fundo de Garantia. No ano de 2000, o Supremo Tribunal Federal julgou a perda dos expurgos dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor 2, que é equivalente aos expurgos que acontecem atualmente. Só que na época foram 4 planos e 4 perdas grandes. A TR não, ela vai todo mês com um pouquinho, quase o trabalhador não percebe. E desses 4 planos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu 2, que foi o Verão e o Collor. Então, se você é um trabalhador que passou, talvez com 50 anos ou mais, teve perda e ganhou. E sabe por que o Supremo julgou isso daí? Porque 5 milhões de processos deram entrada na Justiça por trabalhadores, que eu chamo de cidadãos, que não aceitaram meterem a mão no dinheiro dele no fundo de garantia. Ou no popular, não aceitaram meterem a mão no fundo de garantia deles, meter a mão no dinheiro deles. Então, esses trabalhadores beneficiaram todos os demais. E aí criou-se uma lei onde o governo teve que devolver 44 bilhões de reais a 38 milhões de trabalhadores que foram pagos entre 2002 e 2007. Só que, nesse momento, o rombo são 13 vezes mais. De vez de ser 44 bilhões, são 538 bilhões. Por isso que eu digo que, sendo o resultado positivo ao trabalhador, talvez ele limite somente para quem tem uma ação. E aí, no caso, mantendo essas 200 mil ações, talvez tenha 2 milhões de trabalhadores, porque ações coletivas, e talvez com 5 bilhões o governo quita os 500 bilhões que deixou de acreditar. Bem, então, acredito que pelo histórico do Supremo, nós iremos vencer. Bom, mas aí, Mário, quais as chances de perder? 49%, quase meio. E por quê? Por causa do grande rombo. O país está numa crise econômica, numa pandemia,
E se houver uma decisão onde vai ter que pagar 500 bilhões para todo mundo, quebra o país, que já está quase quebrado. Então, inviabiliza o país. E o STJ, como eu falei, o Superior Tribunal de Justiça, em 2018, julgou e disse o seguinte: a justiça, ela não pode mudar a lei, ela aplica a lei. Se vocês querem mudar a lei, vão ao Congresso Nacional e mudem a lei. E trabalhador, pasme, desde 2007, por sugestão do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, há projetos de lei no Senado e na Câmara, que até hoje estão parados, porque o Congresso respeita muito o Poder Executivo. E, muitas vezes, quem manda no Congresso, estou falando muitas vezes, às vezes é o Executivo. E está parado. Então, você entrando com uma ação na Justiça vai fazer pressão para que o Congresso também mude a lei e pare essa festa do boi, a festa da boiada, como diz o ministro do Meio Ambiente. Opa, vamos aproveitar e passar a boiada e exterminar a Amazônia. Tá bom. Então, trabalhador, a sua ação vai fazer pressão para que mudemos a lei no Congresso Nacional. Então, é importante você participar. Não deixe de exercer o seu direito como cidadão. Ou, se para você é tudo tranquilo, o governo todo mês ir lá e tirar um pouco do seu dinheiro, que se você morrer, sabe quem saca o fundo de garantia? Os seus dependentes legais, seus filhos, esposa. Quando você se aposentar, você tem uma reserva. De repente, você foi demitido, tem outra reserva. Ah, foi demitido sem justa causa, tem a multa de 40%. Então, valorize o que é seu. O fundo de garantia não é cavalo dado que não se olha os dentes. O fundo de garantia foi uma troca. A partir de 1967, que o trabalhador trocou a estabilidade no emprego após 10 anos por uma poupança. Então, não é nada dado, é um direito garantido na Constituição Federal. Vai no artigo 7, tem lá o inciso 3º, fundo de garantia. E no 1º, a indenização por demissão não justificada, que é a multa de 40%. Então, trabalhador, participe. Você só tem, hoje, eu estou gravando, é dia 26. Para o dia 9 de maio, só temos 12 dias, 11 dias. Se você não entrar, seja pelo Instituto, pela associação, por sindicato ou por um individual, você pode perder a oportunidade de recuperar uma perda. Mas aí vem outra questão. Mas, Mário, você falou dos custos se eu ganhar a ação, que é o honorário de 20%, o valor lá de reconstituição de cálculo do valor a receber por um perito de R$20 por mês. Mas e se perder a ação? O que acontece? Estando na ação coletiva, seja do sindicato, de uma associação ou do instituto, você não tem nenhum valor a pagar. Pagou só, no caso do instituto, aquela taxa de 108. Mas e se eu estiver com uma ação individual? Você pode ter um grande prejuízo, além do que já perdeu. Que prejuízo é esse? Quando o trabalhador tem uma ação individual, naquela ação só tem ele. Então, na ação vai ter que ser citado o valor que ele está reclamando. E como ele perdeu, ele vai ter que restituir para a Caixa Econômica Federal, que pôs advogados para defendê-la, os custos judiciais, que é o custo que ela gastou com aqueles advogados, que dará, em média, R$2.000. Opa, perdi a ação. Então, de cara, R$2.000 para pagar as custas judiciais da Caixa, que ganhou a ação e você perdeu. Tem mais algum custo? Tem. O juiz vai condenar caso... vamos dar um exemplo. O trabalhador foi lá e perdeu 30 mil. Ele vai obrigar o trabalhador, vai condenar a pagar a taxa de sucumbência. O que é isso, taxa de sucumbência? É um prêmio para o advogado que ganhou a ação. Ele recebe, em média, 10% sobre o valor ganho. Então, no exemplo de 30 mil, você vai pagar ainda mais 3 mil de taxa de sucumbência.